Olá, tudo bem? Então, dia 5 de fevereiro tem um convite especial para você. É o Kairós, onde o Dr. Roque, o Diácono Nelsinho e eu fazemos anualmente falando de depressão. Esse ano vai ser também muito abordado a partir de ansiedade. E é claro que hoje o programa é para também estar comentando o quanto as pessoas não valorizam a nutrição. Gente, a nutrição, ela tem um poder de você olhar para um copo que está pela metade e vê-lo meio cheio ou meio vazio. Então, eu sempre falo uma frase que, aliás, é o slogan aqui do livro Alimente Bem Suas Emoções, onde eu digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções. Então, nós não podemos negligenciar a alimentação. E como é que anda a alimentação de todo dia, de todo mundo? Por isso que recentemente eu acabei, no caso, fazendo mais um livro para propor mais uma vez que as pessoas tivessem uma alimentação mais adequada. Então, no livro Desafio do Bem, que é o desafio que eu faço para que em 30 dias você passe a comer, principalmente no início das refeições, comida de verdade, mas a que está fotografada lá. Porque hoje tem gente que acha que comida de verdade é um alimento que está lá na prateleira do supermercado disponível. Não. O que é comida de verdade é aquilo que Deus nos deu e está na natureza. Quanto mais próximo da natureza, melhor. Então, eu gostaria de estar abordando hoje esses dois livros, porque a gente tenta e faz, e a Canção Nova ajuda. Tem o programa Mais Saúde de todos os dias, que você pode estar ouvindo no meio-dia, 1 hora. A maioria das vezes esse programa é ao vivo, você pode interagir comigo. O Dr. Roque faz aos sábados, onde a gente procura dizer o quê? Por favor, alimente-se melhor. Será que aquela criança que você acha que aquela gelatina colorida, diet, porque ele está gordinho, seria a melhor sobremesa para ele? Quando a gente sabe que vários corantes estão já cientificamente comprovados que eles fazem o quê? Eles excitam as células do cérebro, os neurônios. Então, você tem alteração de comportamento devido a quê? Aos famosos aditivos alimentares. Eu fiz, inclusive, aqui no livro, uma abordagem meio nefasta, assim, tétrica, porque eu coloquei justamente os aditivos alimentares numa tarja preta ou olha que bacana, é bem preto mesmo, para você realmente ter noção de que isso não é para nós. Inclusive, a gente tem uma norma da Anvisa, onde é colocado que esses aditivos alimentares não são para nós, seres humanos. É para o alimento e ele pode virar um ingrediente daquele alimento. Como assim ele não é alimento? Não, ele não é para você. Ele é para deixar aquele produto, de repente, com uma cor mais bonita, com um gosto melhor, com um odor simpático e para conservar o máximo de tempo possível na prateleira. Eu até brinco com os meus pacientes e digo que quanto mais longo o período de validade do produto, mais curta é a sua vida. Porque para aquele produto estar 2 anos em condições de você comê-lo ou então na sua despensa, você já imaginou quanta coisa não tem? E uma das coisas que ele tem justamente é para evitar que cresçam bactérias. E tanto faz para ele se é bactéria do bem ou bactéria do mal. Portanto, quando você está justamente comendo um alimento, que eu ponho entre aspas, o produto alimentício lotado desses corantes, conservantes, edulcorantes, o que acontece? Você, ao comê-lo, aquela substância vai lá no seu intestino e mata as suas boas bactérias. E nós sabemos hoje o quanto essas boas bactérias são imprescindíveis. Falando das boas bactérias,
quem acompanha o programa Mais Saúde nesses 10 anos, né, descobriu que há muitos anos que eu falo de um eixo entre intestino e cérebro. E realmente eu trago informações que são muito atuais e muitas vezes demoram para chegar na mídia. Tanto que esse livro, O Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu publiquei em 2010, tem um dos capítulos que eu chamo de intestino, o nosso segundo cérebro, que foi justamente capa de uma revista super importante em julho de 2016. 6 anos de diferença entre uma informação que já estava disponível para você, inclusive aqui na Canção Nova principalmente, porque o que a gente faz, Dr. Roque e eu, é trazermos o máximo possível de informações de ponta para você. Então, gente, as boas bactérias são fundamentais. Elas fazem a diferença entre você ter saúde ou não, entre você ser magro ou não, porque agora já se sabe que são as más bactérias que fazem uma série de coisas inadequadas no seu intestino, inclusive digerindo fibras que não deveriam ser quebradas e, quando elas são quebradas, elas se tornam caloria. Né? Então, esse aspecto todo é importantíssimo. De repente, você está comendo ali um produto alimentício e trazendo essa realidade para o seu organismo. Eu amei o nosso último guia de alimentação, que foi... Eu nem sei como ele conseguiu sair, sinceramente, gente, porque, olha, ele faz uma... com tanta clareza, mostra que nós devemos nos alimentar o mínimo possível de alimentos ultraprocessados ou processados, inclusive. Então, eles fazem até um desenho bonitinho onde eles põem um abacaxi in natura, isto é, o abacaxi de verdade. Depois, eles põem uma polpa de abacaxi, que ali tem a polpa, mas tem aqueles conservantes, é como se fosse aquele abacaxi enlatado, né? E depois, um suco de abacaxi, que tem tudo menos abacaxi. Então, essa escala é exatamente que nós devemos nos alimentar. Primeiro, do alimento como Deus oferece. Tá? Essa é realmente a realidade para você ter o quê? Não é só mais saúde, é você ter saúde cerebral. Se você tem bons neurotransmissores, você realmente leva a vida de uma maneira diferente. Todo o estresse que você passa, ele bate em você de uma maneira diferente. Assim como nós, que graças a Deus temos Deus assim em primeiro lugar na nossa vida, que quando acontece alguma coisa a gente tem onde se agarrar. Então, da mesma maneira, Deus fez isso com a gente, Ele deu subsídios, Ele deu nutrientes. E olha que coisa mais interessante, no livro do Desafio do Bem, eu coloquei como desafio nós procurarmos nos alimentar primeiro de comida de verdade. Mas essa comida de verdade é aquela que está fotografada, tá, nas páginas anteriores, porque você tem ali o quê? Todos os verdes, todos os vermelhos, amarelos, laranja, roxos, enfim, são aqueles, tá? Tem que ser comida de verdade, então tem que fazer parte daquela lista. Deixei um espaço para você colocar os seus alimentos regionais. Agora, essa aqui, você olhando, essa bolinha verde, por que eu coloquei logo o verde? Porque é o que tem mais da natureza para você comer. Se você olhar aqui no livro, você tem 2,5 páginas de fotos de alimentos verdes. O restante, no máximo, 1 página. E aí você pergunta, por que será que Deus fez tanta folha verde, tanta comida verde para a gente? Porque tem tanta substância boa, tanta, que cada uma delas se torna uma farmácia quando você come. E entre uma cápsula que você está ingerindo, porque veio de um laboratório, e entre comida de verdade, adivinha qual que o seu corpo prefere? Exatamente, o de comida. Mas para isso eu também tenho que ter um intestino absortivo. Então, para eu ter um intestino adequado, eu preciso das boas bactérias. Então, veja como é importante você evitar de estar, lógico, ninguém vai deixar de comer um enlatado da vida, mas isso tem que ser ocasional, isso tem que ser numa situação assim, bem excepcional. Por quê? Comida de verdade é o que traz nutrientes ao seu organismo. E nós somos formados
por células. E as células são formadas a partir dos nutrientes. Mas esses nutrientes estão aonde? Legumes, verduras e frutas. Por que eu não coloquei outras coisas aqui? Porque para mim o mais importante nesse momento é você entender que começar o seu prato por uma salada mega colorida e principalmente com folhas verdes é o mais importante. Porque quando você come o cru, principalmente as folhas, você tem que mastigar. Às vezes, quando eu pergunto para o meu paciente, você mastiga 30 vezes? E ele me diz o quê? Ai, 30? Imagina, eu mal dou 10 e já é muito. Porque realmente o alimento ultraprocessado, você mastiga 5 vezes, ele já desapareceu da sua boca. E o que é pior, ele já desaparece da boca para virar açúcar ali no comecinho do seu intestino, para alimentar as más bactérias. Então, o fato de você estar comendo folhas, as mais coloridas possíveis, e não esquece de uma coisa, por exemplo, se você tem na sua salada a alface, a rúcula e, vamos supor, o pepino com a casca, tá? Que a gente corta em rodelas. Você vai colocar aqui no livro, na rodelinha do verde, número 3, porque você comeu 3 coisas diferentes na cor verde. Mas a gente volta daqui a pouquinho, aqui no segundo bloco, falando de mais algumas coisas interessantes para você estar justamente vendo a diferença entre uma alimentação com nutrientes e todo o seu estado emocional, que vai ser o tema do próximo Kairós no dia 5 de fevereiro.